Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê direção, que o Senhor vai à tua frente tirando todo impedimento em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa neste momento mover, Senhor, sobre essas vidas que estão enfermas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar, Senhor, eles desse leito, meu Deus, que cessem toda a enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus agora. Restaura, meu Pai amado, das suas fraquezas, meu Deus, das suas enfermidades, em nome de Jesus, que haja paz dentro desse lar, dentro desta casa, em nome de Jesus, amém. Precisamos viver em paz, né? Paz no meio de um mundo tribulado e de homens tribulados. Vivemos num mundo tribulado, cheio de homens tribulados. Mas o Senhor diz, no mundo tem essa tribulação, mas viva comigo e vocês vão ter paz. No mundo tereis aflições, mas tende a minha paz. Se nós vivemos, meus irmãos, em prol do mundo, nós vamos realmente entrar em conflito conosco mesmo. Há muita perturbação. A perturbação do mundo perturba as almas dos homens, meus irmãos. Você vê quanta perturbação? Quanta perturbação tem, meus irmãos? Quanta intriga, quanto falatório, quanto diz que disse, meus irmãos. Nós temos que ficar no Senhor, descansar nele. Amém? Não podemos dar ouvido aos homens, nem dar crédito aos homens. Precisamos ficar na direção, na vontade de Deus em todo momento, porque esse é o propósito de Deus. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós precisamos crer, meus irmãos, que é Deus que nos conduz. Aleluia! Nós só precisamos ficar em paz, fazer a sua vontade e deixar Deus realmente nos orientar em todos os nossos caminhos. Confia os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Meus irmãos, temos que levar todo o nosso caminhar ao Senhor, fazer conhecido todo o nosso caminhar a Deus, fazer conhecido todas as áreas da nossa vida a Deus, meus irmãos, porque Deus toma cada área da nossa vida e nós precisamos tirar os conflitos da nossa vida, conflitos que abalam o homem. Às vezes um está realmente perturbado por problema financeiro, o outro está tão perturbado pelos seus problemas sentimentais. Então, há uma fraqueza dentro do homem que ele perde totalmente a direção. Então, nós precisamos descansar, meus irmãos. E a palavra de Deus a gente sempre tem repetido e vamos repetir. Por que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Os homens reclamam dos seus próprios erros, meus irmãos. Dos seus próprios erros, das suas próprias precipitações. Então nós precisamos confiar em Deus. Aleluia. Precisamos confiar em Deus em todo momento e permanecer no Senhor. Nós vemos os caminhos que o povo de Israel traçaram para as suas próprias vidas. O povo de Israel, enquanto eles entraram na terra que Deus lhe prometeu, enquanto o povo andava nos caminhos, nos mandamentos do Senhor, o Senhor lhes dava vitória, o Senhor lhes abençoava, mas toda vez que o povo se desviava dos mandamentos de Deus e se contaminava com as nações, com os costumes das nações, meus irmãos, eles traziam para sobre as suas vidas toda a tribulação. E não é diferente, meus irmãos. Quando nós estamos andando na direção de Deus, na vontade de Deus, buscando o Senhor, meus irmãos, a bênção do Senhor, ela nos segue. Mas quando nós nos envolvemos com os costumes das nações, com os costumes dos homens, meus irmãos, as tribulações vêm. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Muitos, meus irmãos, não nascem dentro de um berço evangélico. E muitos mesmo que nascem dentro de um berço, a maioria hoje, meus irmãos, eles já não têm uma formação espiritual na sua vida, já vem uma deformação. É diferente que nós pegarmos o povo de Israel, no qual Deus estabeleceu que as crianças fossem ensinadas desde pequeno, e era mandamento, era lei. Então quando você pegasse
Um adolescente, ele já sabia a lei de cor, meus irmãos. Então, ele já sabia. Então, se nós vamos pegar o próprio Davi, que era um jovem de 17 anos, ele já conhecia os mandamentos de Deus. Amém? Então, se nós vamos pegar Daniel, que era um jovem, foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Sedraque, Mesaque e Abednego, eles eram adolescentes também dentro desta idade de Davi. Nós vemos que eles, meus irmãos, já conheciam todos os mandamentos de Deus. Amém? E guardavam no seu coração, porque eles tinham temor. Então, hoje, nós vemos um povo que nasce dentro de um berço evangélico, os pais são evangélicos desde a mocidade, eu já venho de uma geração, mas você não vê essa formação exatamente espiritual na vida deles. Não, porque o mundo entrou no caminho deles e desviou eles. Agora imagina, muitos que estão chegando no evangelho agora, meus irmãos, muitos estão chegando, eu quero que você entenda uma coisa. O que o povo está recebendo desse evangelho atual, ele está, ainda que tem homens de Deus pregando o evangelho, tem homens sérios de Deus, tem pastores realmente que têm conduzido um rebanho, um povo de Deus, né, na doutrina santa sendo usado, mas eu digo, a maioria, meus irmãos, estão pervertendo os caminhos. A maioria está pervertendo os caminhos. A maioria, meus irmãos, em vez de ensinar, estão desensinando. E quando você aprende uma forma errada, meus irmãos, depois para você tirar aquela forma errada e colocar uma forma certa, por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia que não gostava de lançar um outro fundamento onde Cristo já tinha sido lançado. Então, nós precisamos entender que esta deformação, ela vem gerando exatamente um povo torto, um povo totalmente torto, meus irmãos, um povo que realmente não aprendeu a viver numa doutrina de justiça, numa doutrina de sair da contaminação do mundo, de sair dos erros do mundo, meus irmãos, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, quem chega hoje no evangelho, ele dá crédito, ele está acreditando. Ele entra numa igreja, ele vê um pastor, ele vê ali, então ele dá crédito, ele acha que aquele homem realmente é um homem que é um representante de Deus, ele coloca a sua fé, a sua confiança e começa a absorver tudo o que está sendo pregado ali, ele começa a observar tudo o que está sendo pregado. Meus irmãos, mas ele não examina as escrituras porque ele não tem uma estrutura para examinar a escritura. Então ele aceita tudo que está sendo pregado ali. Então ele aceita tudo. Então a deformação está aí, meus irmãos. Então muitos que chegam vão comendo tudo quanto é coisa. Vão comendo. Eles estão aprendendo coisas erradas e acham que estão numa forma certa. Então, aí que está o problema. Quando o Senhor Jesus diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, eu posso estar pregando as coisas aqui, mas se você não for lá na Bíblia, e se você não examinar o que eu estiver pregando, meus irmãos, você tem que examinar aquilo que eu estou falando. Você tem que examinar o que eu estou falando. Se eu não estiver falando conforme está na palavra de Deus, meus irmãos, eu seja mentiroso, Deus verdadeiro. Você só tem que acreditar se as minhas palavras estiverem em conformidade com a Bíblia. Eu preciso falar segundo a palavra de Deus, eu preciso falar segundo o Evangelho. Eu não posso aumentar, não posso acrescentar, eu não posso ultrapassar aquilo que está escrito, meus irmãos. Eu só posso revelar aquilo que me é revelado. Eu não posso acrescentar. E nós vemos, meus irmãos, que o maior problema da igreja, desde os primeiros séculos, quando Constantino estabeleceu ali a unificação de Roma com o cristianismo, a partir daí, meus irmãos, aí se acrescentou. Depois veio a reforma que diz, eu já falei da reforma, que diz que é uma reforma, mas não é uma reforma, de Martinho Lutero, e veio aí esse evangelho protestante. Meus irmãos, que tem uma grande deformação no meio desse evangelho também. Nós somos protestantes, meus irmãos. Protestamos sim, contra tudo aquilo que é errado.
protestamos contra aqueles que realmente carregam a idolatria, mas também protestamos contra os próprios protestantes que se dizem protestantes, meus irmãos. Nós protestamos até contra os próprios evangélicos que se dizem evangélicos e não são. Nós protestamos, meus irmãos, contra os próprios cristãos que se dizem cristãos e não são, meus irmãos. Porque esse povo, eles saem falando que são evangélicos, que são cristãos, e na verdade eles estão escandalizando o nome do Senhor. Porque é um povo que carrega o título de cristão, mas estão no pecado, estão na mentira, estão no engano. Meus irmãos, o cristianismo é um lugar para que o pecador venha e seja transformado. É lugar para o pecador vir, meu irmão, e deixar o seu pecado, deixar a sua velha natureza lá fora, meus irmãos. Não fora da igreja, é fora da sua vida, meus irmãos. Porque o que as pessoas fazem? Elas pegam os seus pecados e elas entram dentro dos templos, ou da igreja que se diz, eles são santos lá dentro. Tipo assim, hoje eu vou para a igreja, Deus vai falar comigo. Hoje eu vou para a igreja. Então você entra ali para dentro, você é santo. Mas quando você sai, quer dizer, você troca de roupa. Você entra com uma roupa santa, mas quando você sai, você troca a sua roupagem. Você volta a usar a roupagem da sua velha natureza, do pecado. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos vigiar. Só temos uma forma. Eu tenho batido muito em cima disso esses dias. Nós estarmos na pureza do Evangelho. Buscarmos a palavra de Deus. Porque só temos uma palavra, meu irmão. Não temos duas palavras. A igreja, já preguei hoje de manhã, a igreja ela tem que ser uniforme, meus irmãos. Não tem jeito de você viver separado da igreja. Você tem que viver no corpo da igreja. Você tem que fazer parte do corpo da igreja. Meus irmãos, não tem como um tijolo ficar fora da construção. A igreja, meus irmãos, ela é um edifício que Jesus é a pedra principal. E nós somos, meus irmãos, essas pedras, esses tijolos que nós nos unimos. A igreja é um corpo unido, meus irmãos. Não tem como você querer ser um cristão isolado, sou um tijolo. Então você está fora da construção, meus irmãos. Tem hora que parece que o tijolo caiu. O tijolo caiu. Aonde está o tijolo? Já viu quando você começa a fazer uma construção, encosta aquelas pilhas de tijolos ali e vai pegando tijolinho por tijolinho, o pedreiro vai assentando, mas parece que um tijolo ou outro cai no meio do mato ali, cai lá. Meus irmãos, estão igual os cristãos aí que estão aí fora da presença de Deus. Meus irmãos, não tem como você ficar isolado, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar unido na palavra. Por quê, meus irmãos? Olha, o único jeito de nós estarmos firmes é quando a igreja está junta, a igreja está unida. Por quê que precisa da união? Porque quando um está fraco, um está desanimado, o outro vem com uma palavra edificante usada pelo Espírito Santo e te levanta, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, é tremendo, é tremendo. Meus irmãos, Deus não nos criou para vivermos separados, mas Ele nos criou para sermos unidos. Agora, nós precisamos sacudir as nossas diferenças, meus irmãos. A gente precisa entender que nós precisamos estar acima de todo sentimento. O sentimento nosso faz nós cairmos. A nossa fraqueza faz nós cairmos. As indiferenças dos homens faz. As indiferenças estão nos sentimentos. Basta um olhar para o outro meio torto, pronto. Não, eu não vou mais, o irmão me olhou feio. Então imagina como que é. Meus irmãos, nós precisamos estar pronto, ainda que no momento alguém nos afronte, fala algumas coisas absurdas. Nós temos que estar acima das coisas do mundo espiritual, porque as afrontas vêm, meus irmãos. E as afrontas não podem causar divisão, meus irmãos. Nós que somos espirituais, somos sábios, nós não podemos receber exatamente denúncia contra aqueles que estão na obra de Deus ou contra um irmão, meus irmãos, se nós não somos testemunhas.
das coisas, nós temos que ter sabedoria. Deus não nos levantou exatamente para sermos divisores, mas unificadores. Deus nos levanta para sermos unidos em Cristo e para vencermos a diversidade. Olha, se possível, tende paz com todos. Amém? Porque sem santificação ninguém verá Deus. Nós temos que fazer o possível, meus irmãos. Nós temos realmente que anular exatamente as nossas fraquezas para que ela não seja divergente, meus irmãos, contra os irmãos da igreja. A igreja não tem que ter divisão, meus irmãos. Qualquer coisa que um fala, que o outro fez, o outro já... Meus irmãos, isso aí é criancice, é imaturidade no mundo espiritual, meus irmãos. Paulo, ele diz ainda, vocês são crianças. Quando Paulo diz assim, não pude vos falar como os espirituais, mas como carnais, porque os irmãos ainda estavam cheios desses sentimentos de ciúmes, de inveja. Meus irmãos, isso tem que ser anulado dentro do corpo de Cristo. Isso é carne pura. Meus irmãos, isso é natureza humana. Todo mundo quer ser espiritual, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo quer ser, mas sabe como que as pessoas querem? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero orar e Deus vai curar a pessoa, eu quero que Deus me use para revelação, e chega ali, mas só esquece de uma coisa, meu irmão: matar o sentimento da fraqueza da carne. Esse realmente, você tem que andar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, anula toda esta fraqueza. É isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, tem que ter os frutos. As pessoas só querem os dons do Espírito Santo, elas não querem os frutos. Elas não querem os frutos. Porque o fruto do Espírito Santo, meu irmão, é a bondade, a benignidade, a longanimidade, meu irmão. Então, o amor. Esses são os frutos do Espírito Santo. As pessoas não querem esses frutos, porque isso tem que anular a carne, anular a maledicência, a fofoca, a intriga. Eles só querem os dons do Espírito Santo. Eu quero ser profeta, eu quero ter o dom de maravilha, eu quero orar e Deus descer realmente com poder. Agora, aprenda uma coisa: quer ser cheio dos dons do Espírito Santo? Se encha primeiro dos frutos do Espírito Santo. Se encha dos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos tirar todo sentimento, ressentimento, meu irmão. Nós vemos que às vezes a gente fala com as pessoas, você sente ali que ainda as pessoas têm dentro dela algo que precisa ser tirado. Precisa ser tirado algo de dentro de você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos estar nulos nos nossos sentimentos, meus irmãos. Tudo aquilo ainda que alguém fala alguma coisa, aquilo ainda traz algum sentimento, meu irmão. Nós vemos que precisa ser anulado. Precisa ser anulado, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos se encher do Espírito Santo, do poder de Deus, da glória do Senhor. Precisamos estar cheio da palavra de Deus. Aleluia. Por isso que eu falo, não adianta nós estarmos dentro da igreja. Não adianta nós falarmos, olha, meu avô era evangélico, minha mãe era evangélica, meus pais eram evangélicos e eu sou carne. Não, pelo contrário. Se nós já vemos de uma geração, a nossa geração, vamos supor que você já venha de uma terceira geração. A nossa geração, ela tinha que ser mais perfeita, porque a gente tem que vir aprendendo e se aperfeiçoando. Mas isso não acontece, sabe o que vai acontecendo? A primeira geração era uma bênção, a segunda geração era mais ou menos, e a terceira geração é carne. É isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a geração dos jovens são arrastadas exatamente pelas contaminações do mundo, meus irmãos. A renovação. O meu avô era meio arcaico, meu avô era com umas vestimentas, aqueles crentes da igreja do meu avô, tudo aqueles cabelão, a Bíblia, meus irmãos, as coisas arcaicas, dava até medo daqueles crentes, meus irmãos, dá até medo, dá até vergonha de ficar com aqueles crentes. Não, a minha geração é uma geração de badalada, de rock, a minha geração é uma geração de tatuagem, a minha geração é uma geração de pegar a onda, a minha geração, meus irmãos, é isso que o diabo vai fazendo, vai mudando a geração. Mas a palavra diz pra gente permanecer na simplicidade de Cristo. A palavra do Senhor diz para nós permanecermos na doutrina dos apóstolos.
O Senhor diz, olha, conforme vai mudando a geração, os séculos, vocês vão se atualizando, viu? Vão se atualizando. Não está escrito isso na Bíblia? Não, pelo contrário. Está falando, permaneça na doutrina dos apóstolos. Nós, meus irmãos, amém? E nós vemos que a palavra, ela nos orienta exatamente que os jovens aprendam com os anciões. E que as mulheres mais novas têm que ser ali edificada pelas mulheres mais velhas da igreja. Amém? Que as mulheres anciãs, idosas, ensina a jovem a ser boas donas de casa. Mas nós pegamos uma geração pervertida, meu irmão, que quer anular exatamente um caminho de separação, meus irmãos. Eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de você usar a Bíblia, cabelo comprido. Não, meus irmãos, eu estou falando realmente de toda uma moral, de toda uma reverência. Aleluia, porque nós representamos a Deus. Nós representamos a Deus, meus irmãos. Quando você representa a maior autoridade que possa existir, é Deus, meus irmãos. E nós representamos ela. Hoje, ainda que está, mas em alguns países, se você, aqui ainda está um pouco relaxado, mas já foi sério, quando você ia a um tribunal, você tinha que estar com a melhor roupa, meus irmãos, para você estar num tribunal, porque você estava ali falando com uma autoridade. Eu sei que Deus, quando quer falar, Ele vai falar com o mendigo, com a roupa rasgada. Se você tiver com a roupa rasgada e não tiver outra, você entrar dentro da igreja, Deus vai falar com você, porque Deus não olha exatamente a aparência, mas Deus olha o coração. Meus irmãos, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Não precisa pregar de gravata? Não, pastor, não precisa pregar de gravata. Pode pregar de camisa com manga comprida? Pode. Você não tem, mas se você tem, pode ir de terno, meus irmãos. A gravata não precisa pôr gravata. Glória a Deus. Amém? Um dia eu fui pregar numa igreja, eu achei que a igreja era um pouco humilde, eu falei, eu não vou de terno, eu vou de camisa, de manga comprida. O Senhor disse para mim, você vai pregar, mas você não vai contender. Você vai pregar lá, mas não contenda. Foi tremendo, meus irmãos. Eu cheguei na igreja, glória a Deus, para pregar e tal. Aí o pastor falou para mim, você veio de terno? Eu falei, não. Você trouxe gravata? Eu falei, não. Ele falou, então não pode pregar. Eu falei, ok, não contendi. Ele falou, se eu te emprestar uma gravata, você prega? Eu falei, prego. O Senhor disse, não contenda. Eu pus a gravata e fui lá e preguei, meus irmãos. E foi tremendo. Amém? Então tem coisas, meus irmãos, que se eu vou no lugar pregar e está todo mundo ali de terno, eu vou pôr. Se chegar num lugar que os irmãos estão ali de camisa, eu vou pregar, meus irmãos. Eu não vou escandalizar o meu irmão. Amém? Não vou escandalizar. Então a gente não tem que contender com nada. Se eu chego num lugar para pregar, tem mulher de um lado, homem do outro, a gente vai e prega. Aleluia, não tem problema. Amém? Mas tudo dentro de um limite. Tudo dentro de uma edificação espiritual. Nós temos que fazer tudo com ordem, com decência, como o apóstolo Paulo diz. Nós estamos na casa de Deus. Amém? A presença de Deus. A presença de Deus. Eu sei que a presença de Deus está lá, meus irmãos. A gente não vai como ia para uma discoteca, para uma balada, ia de qualquer jeito, desarrumado, meus irmãos. Não, nós vamos para a presença de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, a reverência é tudo. Porque eu creio. O Senhor habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. O Senhor está se manifestando através das nossas vidas. E nós precisamos exatamente ter um vocabulário sadio. Que não saia da nossa boca palavra torpe, mas que saia da nossa boca palavras de edificação. E nós precisamos estar crescendo em todo momento. Aleluia. Nós precisamos estar sendo edificados todos os dias. Todos os dias. Aleluia. O que Deus quer de nós é que a gente realmente permaneça no Senhor. Entenda que Deus tem uma vontade para as nossas vidas. Amém? Deus tem uma vontade para nossas vidas. Tiago, lá no livro de Tiago 4, 13. E agora, vós que dizeis,
Hoje e amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Deu para entender, meus irmãos? Olha a mensagem aqui que Tiago nos deu. A presunção, meus irmãos. Presunção. É muita presunção. Eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou realmente... A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Imagina quantas almas aí nesses dias que estão morrendo, muitas vidas. Muitas pessoas tinham plano nas suas vidas. Muitas pessoas. Mas daqui a pouco elas são como um vapor. E nós somos como um vapor, meus irmãos. As pessoas fazem planos e de repente aquilo realmente apaga. Nós precisamos realmente estar na direção de Deus, entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, porque os homens fazem tantos planos, meus. Quantas pessoas não fazem plano nas suas vidas, planos, e no meio do caminho, acontece tantas coisas. Então, quando a nossa vida está na direção do Senhor, o sonhar é do homem, mas o dirigir os seus passos é de Deus. Amém? Nós precisamos entregar os nossos caminhos a Deus, deixar Deus nos dar direção. Amém? Deixa Deus nos dar direção. Em lugar de dizer, se quisermos, nós deveremos dizer como Tiago diz, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, quando nós levamos a nossa vontade, a nossa direção, fazer conhecido todos os nossos caminhos ao Senhor, amém? Não andar com presunção. Deus não quer presunção. Não, agora eu vou montar, eu vou fazer, você vai ver, Deus está comigo. Isso é presunção, meus irmãos. Primeiro eu quero impor a Deus, Deus, eu vou fazer isso, o Senhor tem que me abençoar. Não, é se o Senhor assim o quiser, meus irmãos, não é? Então nós precisamos aprender as coisas de Deus. Se Deus quiser, se Deus estiver na direção, meus irmãos, eu não posso. Então a gente tem vontades, mas não a minha vontade, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor tem que prevalecer, meus irmãos. Você vê que as pessoas, elas acabam fazendo coisas, e por que não dá certo? Porque não agiram na direção de Deus, na vontade do Senhor. Ontem a gente já pregou isso, que saíram antes da vontade e da direção de Deus. Ontem a gente falou de Abraão, ontem a gente falou exatamente de homens que tomaram uma precipitação. E nós precisamos exatamente ficar na direção do Senhor. Meus irmãos, nós que saímos fora do país, que vão para outros lugares, vão para outros países, ficamos lá, a gente encontra, meus irmãos, com tanta gente que saiu fora do Brasil, e cristão, meus irmãos, para tentar a vida lá, pastores, missionários, e tudo desviado. Sabe por quê? Não saíram na vontade de Deus, nem da direção do Senhor, estão lá perdidos, fazendo. Imagine agora quantos imigrantes ilegais estão sofrendo. A gente sabe as condições do imigrante, meus irmãos, que vive nesses países como refugiados, não pode dirigir, não pode ter carta de motorista, meus irmãos, não tem uma assistência do governo. Imagina quando pega um vento desses de frente, como pegaram agora, meus irmãos. Nós sabemos. Então eles vão lá, ficam numa condição, trabalham, ganham dinheiro, conseguem comprar, ter uma vida um pouquinho melhor, come melhor porque as coisas são baratas, conseguem ter um carrinho, vive numa condição melhor, mas vive numa situação de escravo, meu irmão. Quer sair da violência? Meus irmãos, onde Deus está, ainda que você viva no meio mais violento que possa existir, Deus te guarda, meu irmão. Deus te livra, não importa. Aleluia. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Aleluia. Então não importa aonde você está,
Deus está com você, meu irmão e minha irmã, porque se Deus não te guardar, em vão é todas as coisas. Se Deus não guardar a tua vida, meu irmão, em vão, você vai para um lugar sossegado, tropeça e morre. Meus irmãos, não adianta você tentar buscar exatamente um lugar seguro. O único lugar seguro que você tem, meus irmãos, é debaixo da mão poderosa de Deus. Fora da mão poderosa de Deus, meu irmão, você não está seguro em lugar nenhum. Você pode ir para o lugar que você acha mais seguro, meu irmão. Vai lá, o seu fôlego de vida acaba, você morre. Meus irmãos, porque o diabo está trabalhando em cima dos filhos da desobediência. Ele não para. Mas quando nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, então fique em paz, meus irmãos, fique em paz, aonde você está, meus irmãos. O diabo fica soprando, aqui é o pior lugar, meus irmãos. Pode estar no meio da guerra, você pode estar no meio de tudo, mas quando o Senhor está com você, meu irmão, glória a Deus, amém, glória a Deus. Ainda que caiam 1.000 ao teu lado e 10.000, você não vai se espantar, porque Deus está com você, meu irmão, aleluia. Não se espante, louvado seja o nome do Senhor, que te guarda em todos os lugares, o Senhor que te enche, o Senhor que te renova neste lugar. Pastor, mas está difícil, está uma situação tenebrosa. O Senhor diz: não tema seca, não tema peste. Confia no Senhor, continua confiando no Senhor, faça o bem, habita sobre a terra, confia os teus caminhos no Senhor, não precipite, aleluia. Deus está tirando do coração de algumas pessoas até de mudar de país. Fica firme com Deus neste lugar, permanece aonde Deus te colocou, porque o Senhor te renova, te enche, o Senhor te dá direção, aleluia. Pode ter um momento de tempestade, mas a tempestade passa o vento, aleluia. Confia no Senhor, porque Deus faz o vento passar. Confia no Senhor, porque o Senhor diz, xalabassúria, aqueles que andam com Deus, o Senhor vai trazer uma bonança, vai trazer um tempo, um renovo sobre a vida dos seus, porque Ele guarda cada um de nós como a menina dos seus olhos. Que o Senhor te toque, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê visão, entendimento, discernimento, e firma os teus passos na palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Deus, que toca, levanta os teus santos, meu Deus. Estamos orando por essas vidas, que o Senhor agora mova, meu Deus, traga a cura, traga, Senhor, Senhor, tirando toda essa infecção deste pulmão, meu Deus, que o Senhor toque nesses ossos, que o Senhor toque no respirar, toque em cada órgão, que o Senhor vivifique os membros, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém? Fica na paz, vai lá no mural, deixa um recado, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, amém.